Ora, bom dia, mais uma vez. Este vai ser o segundo vídeo da continuação do dia anterior. Quase como que, não é? É quase como, pronto, é inevitável. E este vídeo vai se chamar A Lei e o problema que a própria lei levanta na interpretação da lei. Isto podia ser assim uma espécie de um título redundante, não é? Ou quase redundante, no sentido de que precisa de repetir 3 vezes a palavra lei para que a própria palavra tenha sentido. Portanto, normalmente existem os chamados os advogados ou os juízes que fazem a interpretação da lei. Okay? E isto porque, por norma, para haver uma espécie de interpretação da lei é preciso haver um bom conhecimento do português, como também um bom conhecimento humanístico e também igualmente psíquico. Okay? E portanto, eu ontem, creio eu, até no Facebook, escrevi um texto em inglês em que diz, é quase como existe um polícia qualquer, perdão, que nos diz isto na associação de associarmos a aplicação da lei ao racismo, por causa lá ali daquela senhora. Eu até vou partilhar ali com o Angola Acorda também, com a página Angola Acorda. Ora bem, portanto, a lei como aplicação de lei é algo teórico, okay? Portanto, a justiça, que é um organismo que tenta fazer justiça depois das injustiças acontecerem, okay? Isto é, que não prevém entra aqui a justiça é um problema complexo porque ela prevê que todas as pessoas já tenham consciência do que é a justiça, contudo a mesma não se esforça para que o seu conteúdo informativo seja entregue, não é? Aos que podem ser vítimas da mesma. Portanto, é quase como uma injustiça impiedosa, igualmente, não é? Porque, bom, eu vou aplicar justiça a quem, em princípio, não compreende bem a justiça. E por isso é que existe um advogado e um juiz. E mais um grupo de pessoas que chama-se o réu, e mais um não sei o quê. Pronto. Existe ali uma quantidade de pessoas, não é? Que representam, digamos assim, uma espécie de grupo que entende, não é, a psicologia associada ao comportamento humano e por isso serem considerados as melhores pessoas para estarem a cumprir uma função que quer julgar ou não, ou absolver. Mas depois aqui, lá está. Depois entra naquele detalhe que um dia destes estava a dizer, que é na capacidade do advogado corromper as pessoas que estão, portanto, naquela sessão, não é? Em tempo real. E só essa forma e só essa técnica poderá fazer com que a pessoa que pode ser julgada como culpada se safar. Ela safa-se não porque cometeu ou não cometeu o crime, mas pela capacidade do advogado em hackear, portanto, corromper, não é? As pessoas que vão cumprir um papel de decisão judicial. Ora, e então o homenzinho, lá o policialzinho, comenta: não é a cor. Portanto, a ação do polícia
contra alguém que seja castanho, ou amarelo, ou branco, ou finlandês, ou brasileiro, ou seja o que for. Okay? Não é essa a diferença. A diferença é a lei, diz ele. Pronto. E então é aí que entramos na problemática da psicologia. Ora bem, então eu escrevi algo como... Isto estava tudo em inglês, mas eu vou tentar traduzir, não é? Que é... para explicar esse problema que todos e todas, ou uma maioria, no território terrestre, okay, enfrentam. Já há mais de 100 séculos. Okay? Nesta consideração de que há alguém que está a produzir o que está escrito e que, em princípio, não sabe interpretar, não é? E, portanto, tendo em conta que só os juízes e os advogados, não é que são os considerados os capazes de interpretar, em princípio, todos os restantes membros, sejam da polícia ou não da polícia, têm dificuldade em interpretar. Okay? Então, para explicar isto, não é, nós temos que entender portanto, o que é que, de facto, potencia qualquer criação na realidade. Lá está, a psicologia. Ora, é que a criação de qualquer coisa, a criação, isto é, o ir ao encontro de um conhecimento e potenciar esse conhecimento na realidade, okay, faz parte de um foco. E o foco só pode estar associado a um cérebro que tem capacidade de focar. Não é? E caso tenha a capacidade de elaborar conhecimento sobre esse mesmo foco, poderá-se considerar que é um ser inteligente. Não é? Pronto. E, portanto, depois eu digo, portanto, isto não é sobre a lei, mas é sobre a consciência. É que existem leis, ou já existiu leis, não é? Alguns na Idade Média e há se calhar coisas muito mais antigas, não é? Em que nos diziam que devíamos espancar as pessoas caso as mesmas não usassem o cérebro. Isto é, vamos considerar que, por exemplo, alguém diz que todas as pessoas do mundo devem saber fazer qualquer cálculo matemático do mundo em menos de 2 segundos. Okay? E então dão os resultados a um polícia analfabeto. Mas o polícia não precisa de saber fazer os cálculos, só precisa de saber ler. Ele faz a pergunta do cálculo e ele sabe a resposta. E depois ele espera 2 segundos. Se a outra pessoa não conseguiu produzir o resultado, ele condena a pessoa à morte, por exemplo. Okay? Isto foi algo que aconteceu durante vários milhares de anos e continua a acontecer atualmente. Um problema, pronto, que tem a ver com esta questão da necessidade da produção de algo que estamos a ler e, portanto, reproduzir aquilo na realidade. Ponto. E às vezes não. Há imensa gente que, por falta de, lá está, de uma falta de conhecimento / interpretação, okay, não questiona. Portanto, tornam-se robôs, no sentido em que, lá está, não exercem o cérebro. Porque o computador exerce a mecânica cerebral sem questionar. Ele simplesmente produz o que está escrito. Se é bom ou mau, ele tanto lhe faz porque ele não tem juízo. Não há um valor de juízo associado. E é que, pronto,
se, por exemplo, formos a pensar, por exemplo, no exemplo que eu dei, portanto, de torturar até à morte alguém que não saiba resolver um problema matemático em menos de 2 segundos, por exemplo, 576 vezes 795, o cares. Passaram 2 segundos. A pessoa tem que ser torturada até à morte. Pronto. E a pessoa, o polícia pode ir tentando, ok? Pelas os mais variados pessoas e ir matando vários. Porque, pronto, em princípio, há cálculos que, até os mais simples, às vezes, existe um delay. Portanto, se for uma coisa assim mesmo complexa, será impossível, não é? Portanto, toda a gente vai morrer nessa condição. Ok. E, portanto, a questão é, antes de tudo, o polícia que está a produzir aquilo, ele concorda com essa abordagem? Ele provavelmente diz, não sei, eu estou simplesmente a trabalhar. Mas esse é que é o primeiro problema. O primeiro problema é saber se concorda com aquilo que você está a fazer. Não é? Portanto, é que, caso concorde, significa que gostaria de estar na mesma situação. Isto é, de alguém lhe perguntar quanto é que é 825 vezes 996 e, passado 2 segundos, caso o próprio não soubesse resolver a equação, ser torturado até à morte. Pronto. E então, né, caso a pessoa diga, não, mas isso não. Bom, então quer dizer que não pensou na lei. Não questionou a lei. Estava a produzir. É que, lá está. O cérebro é magnífico. Mas só é magnífico caso nós, lá está, usamos, caso nós demos utilidade ao cérebro. Isto é, pôr em causa a verdade. Caso, lá está, é aquela coisa, mata por Deus. Sim, por Deus. Mas o que é Deus? Deus é a expressão de qualquer coisa que foi expressa. E por ter sido expressa, existe por ter sido expressa, nada mais. Não quer dizer que existe ou não. Quer dizer que o potencial de criação, por quem associa algo não expressivo, não é? Tem a capacidade de associar valor, mesmo que não tenha uma expressão. A mesma coisa que podemos falar, o amor existe porque alguém o expressou como sendo amor. Isto é uma sensação interna, não é? É uma sensação corporal. E depois, pronto, uma reação entre 2 corpos que provavelmente se desejam um ao outro, não é? Mas que, pronto, podemos dizer seja lá o que for sobre aquilo. A palavra que tenta objetivar essa emoção existe porque existe, lá está, a palavra que tenta objetivar a emoção. Isto é, tenta objetivar a subjetividade associada a uma reação corporal. Química. Okay? Física. Portanto, lá está, entramos aqui num problema de ir ao encontro da probabilidade de algo que foi definido, mas que, na verdade, pronto, não sabemos objetivar. Não é? Tanto é que existem alguns milhares de livros que descrevem das mais variedíssimas formas o que é o amor, ou o que é Deus, ou o que é o ódio, o que é... Pronto. Portanto, existem depois aqui, como se diz, quase como padrões de análise, não é? Podemos dizer que, ok, as pessoas que têm, portanto, como comportamentos expressivos que são agressivos contra mais alguém, não é? podem ser considerados expressões de ódio. Como, da mesma forma, as pessoas que têm comportamentos expressivos nas quais vão ao encontro de uma necessidade de cuidar o próximo, será mais ou menos o que se pode considerar o ir ao encontro da objetivação daquela mesma sensação chamada amor. Não é? E é isto. Mas o amor em si
pronto, é simplesmente uma aproximação, okay, do que é essa verdade. Que é uma verdade singular, no sentido em que a singularidade é que pode senti-la. Haverá milhares que... ou milhares não, eu espero que não, mas haverá muitos que pronto, mesmo tendo a palavra à sua frente, não conseguem associar a emoção, porque provavelmente nunca a sentiram. E, portanto, ela continua inexistente ou continua inexplicável. Não a entendem. E, portanto, a lei levanta estas questões sobre a aplicação da justiça para quem cumpre a lei. É que, lá está, haver uma lei que não quer educar os seus conceitos base, que passam por um exercício de introspeção, okay? Portanto, conhecimento próprio, para analisar e interpretar a própria lei, okay? Quer dizer que a lei, pronto, se está a borrifar completamente para os outros, tendo em conta que a lei supostamente é a continuidade do exercício que a educação quer guiar. Mas a educação tenta, não é, potenciar, oferecer esse conhecimento para que ele seja útil. A lei está-se a borrifar, portanto, entra já num lado criminal, na sua intenção, não é, de não querer saber. E pronto, e é isto.